queria pedir que por alguns instantes você falasse com Deus. Mas assim, Deus, fala comigo nesta noite, a Tua palavra encontre abrigo em meu coração, e que eu não somente compreenda o Teu querer, mas que eu possa viver a Tua vontade. Olha alguns instantes a Deus, depois eu estarei intercedendo por Ele. Bondoso Pai, pelo santo nome de Teu Filho Jesus Cristo, rogamos que nos ilumine com Teu Santo Espírito, e assim cumpre nós e dá para nós a compreensão da Tua vontade. Capacita-nos a viver uma vida que Te agrada. E assim, Deus, que possamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Visita, Senhor, a cada vida e fale com cada um. No nome santo de Jesus. Amém. Estendemos nosso cumprimento também àqueles que vão ver esse vídeo um tempo depois, pela internet, que assim Deus também os abençoe. Se tem algo que é exclusivo das mulheres, que o homem pode ter ideia, mas jamais vai compreender 100%, é a maternidade. Jamais. A gente pode ter ideia do que nós podemos compreender alguns aspectos, mas somente a mulher que passa pelo processo de ser mãe, tem a total compreensão dessa sublime missão, dessa dádiva especial de Deus. Por isso, não nos julgue, às vezes, na nossa ignorância de homens. É por ignorância mesmo. A gente não consegue entender tudo que Deus deu de bênção para vocês. Porém, isso não nos isenta de compreender o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Isso não nos autoriza a ignorar a riqueza da bênção comum que temos. Porque se tem algo que é certo, é que todos que aqui estão têm ou tiveram uma mãe. E também é certo que todos que aqui estão têm ou tiveram um pai. Por mais que a ciência avance, evolua, hoje existe aí o processo de inseminação artificial, ainda não conseguiram criar um ser do nada, sem homem e ser uma mulher, e formar um novo ser, e ele ser gestado, e vir a ser um ser humano. E eu creio que não conseguirão. Por mais que mexam, por mais que avancem, eu creio que não conseguirão. Mas quando olhamos para essa bênção, e vamos para as Escrituras, nós vemos que há sim, da parte de Deus, um toque especial, um mover especial na maternidade. E podemos afirmar que a maternidade é um presente de Deus, não só para a mulher. Podemos afirmar que é um presente de Deus para todos nós. Ou qual de nós, ou qual das pessoas pode dizer: não precisei de uma mãe? Seja ela a mãe que te gerou e gestou, ou aquela que cuidou de você, de uma forma ou de outra. Deus prepara essas pessoas maravilhosas para estarem na nossa existência, para cuidarem da gente por muito tempo, para às vezes nos puxarem as orelhas depois de adultos, e quando se vão, deixar em nós as suas impressões maravilhosas de exemplo de como devemos proceder, de como devemos viver. Tanto é que as exceções só confirmam a regra. Uma mãe que abandona seu filho é uma exceção que só confirma a regra. Daí que o espanto. Como que pode? Eu já ouvi essa afirmação na boca de muitos, que é absurdo. Por quê?
porque é uma exceção, é algo totalmente fora do normal. Mas vamos ver nas Escrituras o que a Bíblia fala sobre esse aspecto. Salmo de número 113. Salmo 113. Eu vou ler todos os versículos, mas a gente vai meditar especialmente no versículo 9. Salmo de número 113. Assim diz a palavra do nosso Deus no Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascente do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Esse salmo, ainda que tenha somente 9 versículos, por várias vezes ele cita o nome do Senhor, Javé ou Jeová. Ele menciona no versículo 1, por exemplo, e 2, 3 vezes. Aí tem no 3, tem no 4, tem no 5. Depois ele faz um arrazoado e no 9 ele conclui. Quem é o Senhor Jeová ou Javé? É o Deus da aliança, é o Deus da promessa. É o Deus que estabeleceu um pacto com Adão. Nós podemos dizer que houve já uma aliança, onde ele falou que a semente da mulher esmagaria a semente da serpente, a cabeça da serpente. É o Deus que falou para Abraão, Isaac, Jacó: eu sou o teu Deus e Deus da tua descendência. E quando ele fala que é Deus da descendência, naturalmente se refere a famílias. E é impossível falar de Deus de descendência e falar de família sem falar de filhos e sem estar embutido ali o conceito de mãe. É impossível. Esse Deus que fez os céus e a terra, que criou o homem e a mulher, e ao final disse: está muito bem feito. Em hebraico é tov meod, significa muito bom. O que ele quer dizer com isso? Ele quis dizer que após ter feito tudo, fazendo o homem e a mulher, deu uma ordem: crescei-vos e multiplicai-vos, e tudo ali estava em perfeita harmonia com o que ele havia proposto para o ser humano. Eu não sei até que ponto você já pensou sobre isso, mas família havia antes da queda. A ideia de Deus, o projeto de Deus para pai, mãe e filhos, antes que houvesse pecado, já existia lá no Éden. Até que ele falou: olha, Adão, Eva, multiplicai-vos, sede fecundos, povoai a terra. Querido irmão, irmã, amigo visitante, nós precisamos perceber que nessa palavra aqui ele está dizendo: olha, sou eu, o único, aquele que faz todas as coisas. Ainda caminhando um pouco no livro de Gênesis, nós vemos que uma das consequências do pecado foi para o homem, o ser humano, ganhar o seu sustento de forma suada. Fala: do suor do teu rosto comerá o teu pão. E a mulher, foi para ela multiplicada dores de parto. Mas pastor, você tem que lembrar disso. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Lembrando, não está escrito, e você precisa trazer à tua memória isso. Que a maternidade não foi o problema foi o pecado. E as dores de parto foram multiplicadas por causa do pecado ter entrado no mundo. Mas também, decorrente disso, surgiram outros problemas, e dentre eles a não gestação. A impossibilidade de uma mulher gerar filhos naquele período era terrível. Hoje a cobrança não é tanta,
exceto de si mesmas. Não são poucas mulheres que cobram de si mesmas que gostariam de ter filhos e não puderam, e que às vezes carregam essa tristeza em seu coração. Naquela época o peso era muito maior. Por exemplo, a mulher era culpada de não dar filhos ao seu marido. Raramente culpava o marido. Raramente falava, ele que não pode gerar filhos. E é dentro desse contexto que é escrito o Salmo 113. Por quê? O Senhor Jeová, ou Javé, havia dado várias provas nos escritos sagrados, nas histórias sagradas da Bíblia, relatando de mulheres que eram estéreis, e Deus a fez viver em família, fez ser alegre mãe de filhos. Eu quero destacar alguns princípios, algumas verdades desse texto, para que eu e você pensemos. Primeiro deles, a atenção especial dada à família. Deus dedica uma atenção ao ser individual? Sim, sim. Deus não trata todo mundo num bacião, num atacado. Deus sabe da necessidade, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você está passando, Deus sabe o que você está pensando. Mas também, Deus tem uma bênção especial para a união do homem e da mulher e, consequentemente, dos seus filhos. Eu acho tão lindo quando a gente vê nas Escrituras Deus falando, eu sou o teu Deus, Abraão, e da tua descendência. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Alguns ficam tão preocupados com os nomes. Eu acho que tem sim um significado, dá para nós analisar, daria para a gente analisar os nomes. Mas mais do que os nomes, ele está dizendo, eu sou o Deus que é contigo e é com aqueles que você gerar, e sou com aqueles que você gerar. Nós precisamos entender que Deus dedica uma atenção especial às famílias. E esse cuidado especial é porque há um propósito dele, não só no indivíduo, mas nessa célula principal da sociedade, desde que o mundo é mundo. E por mais que Satanás e outras pessoas influenciadas por pensamentos malignos queiram destruir a família, não conseguirão. E novamente, as exceções só vão continuar a confirmar a regra. Que Deus tem um plano especial para as famílias. Homem, mulher, filhos, meninos, meninas. Esse é o desígnio de Deus. E nós devemos crer nisso, e perceber isso, e vivenciar isso. Por exemplo, algumas pessoas dizem, Deus, será que o Senhor esqueceu da minha família? Te respondo, não. Mas o que você chama esqueceu da minha família? Dele não está cumprindo 100% que você quer? Se essa é a tua indagação, eu já te afirmo, Deus não é obrigado a fazer 100% que você quer, mas Ele sempre vai fazer o melhor na tua família. Ainda que você não veja hoje, ainda que você não contemple, busque, viva para Ele, e você perceberá. E quando Ele fala que faz a mulher estéril vive em família, Ele está dizendo o seguinte, que é Deus que dá essa alegria para a mulher. A palavra de Deus nos diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Acontece isso aí, irmãs que já foram mães? Tem aquele sentimento de dor, ou não? Você não aconteceu nada disso? No geral acontece. E você não vai para o hospital cheio de dores, morrendo de alegria. Oh, que maravilha, que dor gostosa. Não, são dores.
Não é assim? Certo, a palavra de Deus está falando o que é. Mas depois de ter nascido o menino, e aqui não significa o sexo masculino, mas sim o ser humano, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. É interessante que a maioria das mães que eu conversei sobre essa palavra, ela fala: pastor, é isso mesmo. Tem o drama ali das dores de parto, da gravidez, do incômodo, até que você vai lá para dar à luz, e não importa se é cesariano, se não é, se tem ou se não tem anestesia, as dores e o drama acontecem. Mas pastor, depois que eu seguro a criança, parece que aquilo ali foi nada. Não é que diminui as dores e o drama, é que a alegria de segurar nos braços um ser que por tempos estava dentro de você não tem preço. Não é assim? Não foi assim? E é tremendo, porque essa dádiva dada a vocês, mulheres, nós só temos ideia. E para isso não há competição, nós não temos inveja, não é ter inveja, é questão simples, que tem coisas que Deus atribuiu ao homem, tem coisas que Deus atribuiu à mulher. Uma vez uma irmã falou: quem me dera aquele homem, talvez ficasse grávido, para ele saber o que eu estou passando. Não, ele não consegue, não é para ele, não é para ele. Você gostaria que ele sentisse as dores? Deus não fez assim. Ele tem seus próprios dramas, suas próprias outras dores. Mas perceba o seguinte: a Bíblia diz que ela seja alegre mãe de filhos, ao segurar a criança no braço. Ah, pastor, mas tem aquelas que têm depressão pós-parto e rejeitam a criança. Exceção. Novamente, só confirma a regra. A regra é grande alegria pela chegada da criança. E outro dia eu estava escutando uma reportagem, os cientistas descobrindo o que ocorre no organismo da mulher, de mudanças químicas, que promovem essa afeição tão grande ao ser recém-nascido. E eu lembro de uma frase, eu estava ouvindo uma reportagem, eu lembro dessa frase. Era como se tudo agora se voltasse para aquela criança, inclusive uma explosão de hormônios fazendo com que a mãe tenha um olhar diferente para aquele novo ser. E uma atenção sobremodo especial. Isso confirmado pela ciência. Tudo que acontece dentro da mãe. Isso é dádiva de Deus. Não é explosão de hormônio fruto do acaso. São sintonias, são químicas que Deus produz para que aconteça aquilo que é necessário para o novo ser. Aleluia, glória a Deus. A ciência está começando a perceber algumas coisas que o nosso Deus fez lá na criação. Alegre mãe de filhos. Por quê? Porque Deus quer promover na nossa vida, na tua existência, alegria, mesmo onde aparentemente há esterilidade. Eu já vi mães, algumas pelo menos, que não podendo vir a gerar um filho seu, adota o outro como filho de coração ou adota de fato uma criança. Algumas, em determinadas circunstâncias, chegam a produzir leite. Você já deve ter escutado algum relato assim, eu já escutei alguns relatos, já vi alguns exemplos. Tamanha a afinidade dela com aquele novo ser, que ela entra em sintonia como se fosse dela. Quem é que faz isso? Deus. Deus fazendo com que aquele novo ser que precisa de uma mãe chegue até o lar de uma mãe que assim vai ser para ele. E agora não importa, nesse ponto não importa se é adotivo ou se é do reino. A sintonia de mãe é a mesma. Mas eu quero ir mais longe. O que Deus está falando aqui nesse versículo 9?
Ele está falando de um momento estéril, improdutivo na vida de um ser, onde parece que a vida não frutifica, ou de fato não estava frutificando. Repare, faz da mulher estéril. Como que era tratada uma mulher estéril naquela época? Talvez vocês não saibam, mas era como se ela fosse amaldiçoada por Deus. Hoje não se fala desse modo, mas naquela época, por que Deus não te deu filho? O que acontece com você? Então, além de não ter filhos, ela carregava toda uma culpa social por não ter gerado um filho. E a Bíblia diz: sou eu que intervenho e faço com que você tenha filhos. Por mais que falem, é uma intervenção minha. Mas de que forma essa intervenção? Queridos, ainda hoje eu estava lendo uma reportagem sobre a intimidade do homem e da mulher. Estava até num grupo de homens presbiterianos. Achei boa aquela postagem do reverendo Edson, replicando um artigo que estava no Cada Dia, que é uma publicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Campinas, e fala sobre a bênção da intimidade, ou do sexo mesmo. Você parou para pensar que a intimidade é bênção de Deus? O homem para a mulher, a intimidade entre eles, não é algo sujo, não é algo impuro. Deus fez para que fosse assim. Filhos não são gerados ao acaso. Filhos são fruto da intimidade, da relação íntima, do sexo entre o homem e uma mulher, dentro de uma relação de casamento. E conforme a sociedade, essa relação de casamento muda. Na nossa, é o casamento civil. Em muitos, é o ritual da tribo, se reunindo com outra tribo e dali em diante estão casados. Mas é a relação íntima do homem e da mulher gerando um novo ser. Dois seres gerando um novo ser. O que significa isso? Significa que Deus está trazendo vida através de vida, porque Ele é vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que essa palavra nos remete também no sentido figurado, de que aquele momento estéril na sua vida pode ter um fim, porque é Deus que reverte isso, é Deus que intervém nisso. Aquele momento onde você acha que nada está se produzindo de bom, Deus pode transformar e produzir frutos novos para que você seja alegre e feliz, apesar das circunstâncias, apesar das situações. Qual é a esterilidade que afeta a sua vida? Eu digo mais: alguns são estéreis na mente, tem esterilidade no coração. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que não produzem nada e se julgam incapazes de produzir alguma coisa e vivem se lamentando, mas não olham para aquele que pode reverter isso: Deus. É terrível quando você fica estéril, improdutivo na mente e no coração. Ou quando você fica improdutivo, não fértil na fé. Quando você não só não produz frutos, mas como também vive achando que Deus não é capaz de fazer. Como se Deus não pudesse intervir ali e trazer uma nova existência para você. Não são poucas vezes que eu já ouvi: ah, pastor, meu marido não muda. Aquilo ali é malhar. Não, ali não tem jeito, pastor. Ali não tem jeito. Ou vice-versa: a minha mulher não muda. Ou filhos reclamando dos pais: meus pais não têm jeito. O que você quer dizer com isso? Que ali é uma terra improdutiva.
Mas pior do que isso, você está dizendo que Deus não pode intervir. Você está, entre aspas, profetizando de que é impossível até para Deus. E eu te afirmo, para Deus não há impossíveis. Você crê? Porque às vezes não há um bloqueio em Deus, há um bloqueio em mim, na promessa dele. Há um bloqueio na minha mente de crer de que Ele é o Deus do impossível. Ele pode intervir na minha realidade, Ele pode intervir naquela situação de improdutivo, de improdutividade, de esterilidade, e fazer com que nasça coisas novas, bênção de Deus. O que está acontecendo na tua vida? O que está acontecendo? O que está improdutivo? O que parece que não tem jeito? Às vezes nós falamos tanto que não tem jeito, que a gente acaba tendo fé de que não tem jeito. Entende isso? A fé, em vez dela ser de que Deus pode, começa a ser uma fé de que não pode, de que não tem jeito, de que nunca vai mudar. E não poucas vezes eu não devo crer de que a pessoa vai mudar, mas eu preciso crer que Deus vai mudar a situação, inclusive dentro de mim. Não poucas vezes eu sou um obstáculo, não poucas vezes você é um obstáculo para que algo diferente aconteça. Eu fico impressionado quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou numa cidade e o texto diz assim: e não pôde realizar ali senão alguns milagres, curar alguns enfermos, porque eles não acreditavam, porque eles não criam de que o Senhor Jeová faz que a mulher estéril viva em famílias e seja alegre mãe de filhos. Pega o exemplo de Ana. Ana, casada com Eucana, Ana era a mãe de Samuel, foi a mãe de Samuel depois, mas ela era estéril. E por ser estéril, ela sofria zombaria de outras mulheres. E ela foi na presença do Senhor e clamou: Senhor, dá-me filho, dá-me filho. E ela clamava de tal maneira que o profeta falou, o sacerdote lá da época falou: mas será que ela está embriagada? Ela falou: não, meu senhor, não estou embriagada, estou angustiada. E o profeta falou: vai, seja feito conforme você quer, daqui tanto tempo você vai estar segurando nos braços um filho. E Deus abençoou ela e Eucana, que era o seu marido, e vieram a ter filhos. Em outras palavras, ela buscou em Deus, e Deus a contemplou. Quantas vezes você já ouviu essa mesma palavra que eu estou dizendo hoje, mas tomou poucas atitudes, ou pelo contrário, saiu daqui já profetizando, já falando coisas contrárias ao que diz a Bíblia? Meu irmão, minha irmã, amigos, simplesmente creia. Remove do teu coração esse atrapalho, essa esterilidade até de crer, essa dúvida que te atrapalha tremendamente você caminhar com Deus. Ah, será que Deus pode? Deus pode, você crê? Ah, mas se eu crer Ele vai fazer? Vai o que Ele quer, o melhor. Às vezes não é o que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer, mas vai fazer. Porque a Bíblia Sagrada diz que jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência, nem de pão. A Bíblia Sagrada diz que Ele é o Deus que intervém. A Bíblia Sagrada diz que Ele é o Deus do impossível. A Bíblia Sagrada diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muda sua mente. Saia dessa esterilidade do coração. Tire isso que atrapalha você viver e andar por fé nessa palavra. Nessa palavra.
Deus pode transformar teu filho? Pode. Então creia. Não fique profetizando ao contrário. Não fique falando ao contrário. Deus pode transformar o teu casamento? Pode. Então creia. Não fique falando ao contrário. Não fique profetizando ao contrário. Porque se você passa lá a maior parte do tempo afirmando o contrário, isso é fé ou é incredulidade? Ou é esterilidade? Eu digo que não poucas vezes a gente está expressando para Deus: Deus, eu acho que o Senhor não vai dar fruto nenhum. Amém. E eu te digo, se arrependa. Deus pode. Deus pode intervir nessa realidade. Deus pode intervir onde não está aparecendo fruto nenhum e fazer frutificar. Deus pode intervir na sua empresa. Deus pode abrir porta para um trabalho. Deus pode fazer tudo. Exercite a fé. Exercite crer nessa palavra e não duvidar dessa palavra. Eu quero deixar contigo nessa mensagem que a maternidade é um presente de Deus. É um presente de Deus a todos nós. Eu fui abençoado tendo uma mãe que eu não pedi, mas uma mãe excelente. Alguns sabem aqui da história. Minha mãe é descendente italiano, brava. Eu tinha surrazinha a ver, que vai que eu faço arte, já tinha apanhado. Mas eu não me arrependo e não tem como falar, olha, toda surra que eu apanhei foi porque mereci. E se alguma eu não entendi, também merecia. Porque ela me livrou do caminho errado. E quando ela partiu, eu sempre trago à memória o seguinte: as boas lembranças e todo exemplo que ela me deixou. De mulher digna, honesta, trabalhou de doméstica, trabalhou na roça, colheu algodão, colheu café para cuidar da gente. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. E a única imagem que eu trago na minha memória é uma mulher de fibra, honesta e trabalhadora. E o brava era só um anexo. Um anexo, mas que fez diferença de moldar a minha vida naquilo que é certo. E Deus prepara pessoas no nosso caminho que faz isso com a gente. Para que hoje você possa falar: olha, Deus me abençoou, eu tive uma mãe. Eu não poderia encerrar essa mensagem sem fazer um adendo muito importante. Muito importante. Que curou minha vida e talvez vai curar a tua vida. Em nenhum lugar da Bíblia Deus fala que nos daria para pais perfeitos. Em nenhum lugar da Bíblia. A tua mãe não é perfeita. O teu pai não é perfeito. Eles não são pessoas inerrantes, infalíveis. Pega leve. Para de ser tão chato com eles. Digo isso porque não poucas vezes a gente espera deles uma coisa que não existe. São pecadores como você. Também falham. Só que continuam sendo teu pai e tua mãe. Por isso que a Bíblia tem um mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te multiplique os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque Deus sabia que do jeito que a gente é xarope, a gente ia ficar culpando eles por coisas que nem nós conseguimos ser. E Deus me libertou tremendamente o dia que eu entendi isso. De que culpar meus pais não ia tornar minha vida diferente. Pelo contrário, eu precisava amá-los e agradecer que bem ou mal foi o que eu tive e que me ajudou a chegar até onde eu tinha chegado e até onde eu cheguei. Para de reclamar da tua casa. Para de reclamar de sua.
Se liberte disso. Pare de reclamar de que eles foram estúpidos. Pare de reclamar disso. Pare de reclamar que eles não te entendem. Pare. O Senhor quer tirar isso do teu coração. Para que você tenha um novo relacionamento com seus pais. Você quer ser tratado como adulto, mas age como criança. Você quer ser tratado como gente grande, mas continua agindo como se fosse um bebezinho mimado, culpando os outros por tudo que acontece na sua vida, especialmente os seus pais. Pare com isso. Deus quer tirar essa esterilidade do teu coração. Fique em pé, vamos orar. Vou contar para vocês um testemunho breve. Uma vez eu fui num congresso em 1999 em Resende, região de Resende, no Rio de Janeiro. Eu saí daquele congresso com a firme ideia: eu tenho que ir na casa da minha mãe e pedir perdão. E eu saí de lá e fui, peguei o ônibus, cheguei na casa da minha mãe. Mãe, quero falar com a senhora. Fala, filho. Não, quero falar sentado. Fala que eu vou preparar café. Não, fala. Mãe, eu preciso te pedir perdão por isso, isso e isso, porque eu culpava a senhora disso, e eu vi que tudo isso é ignorância minha, me perdoa. Não, filho, está perdoado. Falei, não, mãe, eu preciso que a senhora escute. A ignorância foi minha, mas eu quero te pedir perdão. Ali Deus libertou meu coração. Ali Deus fez. Eu não consegui ir na casa da minha mãe e ficar mais do que 1 ou 2 dias. Depois eu consegui ficar até uma semana inteira. A gente discutia, a gente brigava por nada. E ali Deus fez um renovo. Assim como Deus quer fazer na tua vida, na tua casa também. Joga fora essa esterilidade de fé. De você acreditar de que não vai acontecer. Fé de que não vai acontecer. Porque é isso que você acaba praticando. Quando você diz que não tem jeito, eu te digo, para Deus tem jeito. E o jeito que Deus vai dar primeiro é no teu coração, na tua vida. Não é no outro, é em você. Senhor Jesus, tua palavra fala aos corações. E tua palavra nos abençoou com mães maravilhosas, Deus. Pecadoras ilimitadas, sim, meu Deus, mas que nos abençoaram, cuidaram da gente. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Nos perdoe, Senhor, as ingratidões. Nos perdoe as palavras loucas que mencionamos em relação aos nossos pais. Nos perdoe as palavras ofensivas que às vezes proferimos contra a nossa mãe. Deus do céu, tenha misericórdia, remove essa secura de esterilidade mental, de esterilidade do coração, que é incapaz de perceber que são pessoas como nós, que também são falhos, são limitados. Deus de misericórdia, abre os olhos do nosso coração, remove essa esterilidade, remove, Deus, esse peso, essa mágoa, esse ressentimento que muitos têm em relação aos seus pais, e traz um novo relacionamento, traz uma nova existência, meu Deus. Oh, Senhor amado, visita, Pai, essa casa e restaura ali o diálogo, a comunhão. Restabelece, meu Deus, frutos de justiça, frutos que venham de tuas mãos, frutos que venham do teu trono. Faz de volta, traz de volta a felicidade e a harmonia dos relacionamentos. Meu Deus, nós te imploramos, primeiro nos perdoa a ignorância e faz frutificar de novo a fé, o renovo da fé nos corações, o renovo no Deus do impossível, e que assim a gente viva a cada dia. Oh, bendito Deus, olha com misericórdia, meu Deus.
Nós oramos agora pela Keliane, Pai, que clama na misericórdia do Senhor, intervindo na sua saúde. Olhe para essa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos pela vida da Dona Filomena, do seu Rigatti. Oramos pela vida da Dona Neuza, da Dona Cleusa, da Denise, da Dona Marta. Oramos, Pai, por cada vida que agora os teus filhos também estão colocando na tua presença. Menciona o nome diante de Deus. Colocamos agora essas vidas que veio uma intervenção tua, meu Pai. Veio uma intervenção de cura. Veio uma intervenção de restabelecimento desse lar, meu Deus. Tira a tristeza do coração, que também é uma enfermidade, e faz algo novo, Pai, nessa casa. Deus de misericórdia, justiça, nós te amamos e declaramos que só o Senhor é Deus. Declaramos com os nossos lábios que só o Senhor é Deus. Bendito seja o Senhor, que pelos olhos da fé a gente contemple a novidade de vida a cada amanhecer. Assim a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.